vamos a mais um capítulo do livro que a gente está lendo, Medicina da Alma, do autor, médio, dessa obra mediúnica do autor Robson Pinheiro, tá? É pelo espírito José Peglepper. Como quem está acompanhando já sabe que o título do livro Medicina da Alma tem exatamente como objetivo, de esclarecer como é que se dá essa cura da alma, como é que se dá também as curas nas casas espíritas, como é que se dá também a cura através das terapias, as terapias integrativas, Então, o autor, ele começou lá do conceito holístico, foi passando pelo conhecimento dos registros acásticos, passou também pelo corpo mental, a gente explorou sobre os chakras, e nesse capítulo de hoje, que é a continuação do vídeo da semana passada, nós estamos falando sobre obsessões, continuação do capítulo 13, e esse é o episódio 22. Eu confesso para vocês que eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar com vida e saúde, pós-Covid, e também pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque vocês são quem me estimulam, vocês são minha inspiração de eu estar continuando essa leitura. E aí, falta bem pouco, já estamos no final desse livro. Eu acredito que daqui a 2 semanas a gente termina e vamos continuar. Antes de continuar, eu quero perguntar a você que já está me acompanhando e a você também que está chegando aqui hoje no meu canal, já está inscrito? Se não, se inscreve, aproveita e se inscreve. Se já assistiu outros vídeos, dê seu like, e esse daqui que vai começar agora, você já pode estar dando o seu like. Ou então, se preferir, pode deixar para o final do vídeo, não tem problema. Mas não sai sem dar teu like, tá certo? Então vamos nós. Eu vou começar a leitura de hoje. Monoidismo. Ainda estudando os complexos mecânicos da obsessão, podemos observar a constância da ação mental fixativa de certos espíritos, que se comprazem em estacionar no ambiente ou na imagem mental que elegeram, fenômeno esse denominado monoideísmo. Ocorre que, devido à lei das afinidades fluídicas, a forma pensamento fixa nas telas das memórias originárias reveste-se da matéria mental ou astral dos planos inferiores, que passa a agregar em torno de si naturalmente, criando elementos de vida fictícia, que povoam a partir de então a atmosfera psíquica daquele ser que gerou e alimenta a ideia original. A insistência em manter-se em determinados padrões mentais torna a cada instante mais difícil o indivíduo libertar-se da viciação do pensamento a que se entregou, abrindo campo para o desenvolvimento não só do monoideísmo, como também de diversos sintomas psicóticos, além de outros estados enfermizos do psiquismo e da personalidade, conforme o grau de identidade com a imagem mental fixa ou a situação por ela representada. O quadro descrito reflete uma deficiência do espírito por encontrar-se algumas vezes vinculado a compromissos pretéritos que se exteriorizavam pela vibração mental de que se faz algemado. É necessário ministrar ao enfermo não apenas o tratamento espiritual, com os recursos amplos do magnetismo e da fluidoterapia, como também se certificar de que usufrua dos benefícios de uma orientação psicológica, com as modernas técnicas desenvolvidas por profissionais competentes e sérios, portadores do devido esclarecimento espiritual.
Tudo tem por objetivo alcançar a ruptura dos laços que ligam o monoideísta a este ou aquele quadro mental, pois com o tempo, caso perdure a situação de desequilíbrio, ele poderá apresentar total ou parcial alheamento da esfera objetiva da realidade e ver emergir sem controle uma vida irreal, em que a ideia central seja a resultante da fixação do pensamento em desarmonia. Com a irradiação do pensamento, com certeza a pessoa haverá de encontrar outras mentes que se lhe ajustem em processos de sintonia, ampliando a deficiência, sendo necessário, em alguns casos, o choque energético ou vibratório para que o indivíduo desperte, ainda que momentaneamente, para a lucidez que o obrigará a vivenciar outras experiências da vida. Manter o pensamento voltado de forma constante para algo subjetivo ou para alguma imagem mental específica tende a interferir de maneira intensa no senso de realidade do indivíduo, afetando sua vida de relações no dia a dia. Após o desencarne, esse espírito provavelmente aportará deste lado, apresentando sérios prejuízos em sua organização psicossomática, a fim de recuperar o campo íntimo desorganizado. O ser reclamará no futuro a internação em corpo físico compatível com o desajuste psíquico, momento que deparará com métodos mais intensivos ou rigorosos de reeducação. O monoideísmo gera estados psicológicos mórbidos que requerem muito tato e persistência, aliados ao conhecimento dos mecanismos da mente, para auxiliar aqueles cuja vida mental se encontra comprometida com tal desajuste. Nesses casos, é bom que sejam acompanhados com conhecimento espírita a respeito das influências espirituais e com o apoio adequado da psicologia que leva em conta o fator espiritual. Isso porque, em sua origem, o monoideísmo geralmente tem íntima ligação com conflitos existenciais da vida presente ou pretérita, nos quais o indivíduo plasmou situações ilusórias e vinculou-se a atitudes egocêntricas e estados conscienciais conflitantes ou infelizes, que se refletem na modificação dos valores internos e na visão deturpada da realidade objetiva. Eis que a doutrina espírita representa verdadeiro apoio com a profunda visão que traz acerca da problemática existencial humana, incentivando a reestruturação dos clichês mentais através da sua proposta de renovação e descobrimento interior, o que poderá auxiliar no equacionamento dos problemas íntimos e ampliar os valores morais, eliminando as ânsias, angústias e neurose, que de outra forma minariam as resistências biológicas, além das psicológicas, somatizando-se as diversas deficiências de meus irmãos nas variadas enfermidades, que na atualidade desafiam o conhecimento e a atuação de profissionais na área da saúde física e mental, perdendo em meio às suas próprias dificuldades. Perdido em meio às suas próprias dificuldades, sem identidade própria. O homem carece do amparo da terapêutica espírita a fim de se descobrir. Essa é a grande contribuição dos imortais para que o ser humano se aprimore e planifique-se na sua autorrealização. Eita, gente!
Daqui em diante, nós vamos ter perguntas e respostas, como, né, sempre acontece ao final de cada capítulo, ok? Mas nessa leitura até agora a gente pode ter um esclarecimento, né, a respeito do monoideísmo, que, né, é um estado, né, é um estado de obsessão que gera alguns distúrbios psicológicos, como ele diz aqui, mórbidos, né? Ou seja, aquilo que fica mais, vou dizer assim, mais fixado na pessoa, que se torna assim enraigado na pessoa, que fica mais difícil de tratar de uma forma tão rápida, né? E como ele diz aqui, que carece de assistência não só espiritual, como também de assistência psicológica e de profissionais que tenham esse conhecimento a mais, um conhecimento a respeito da somatória de reencarnações, né? Ver aquela pessoa, ver aquele paciente, né? Ou aquele interagente, como a gente chama nas terapias, como um indivíduo que é um filho de Deus, né? Que ele traz em si as suas experiências, não só dessa encarnação, mas de encarnações, né, pretéritas, como ele fala aqui. Então, a gente agora vai para as perguntas e respostas. A pergunta número 1. Todos os problemas de neuroses e psicoses são processos obsessivos? Aí ele responde: a obsessão nem sempre significa a atuação de outra inteligência ou espírito para prejudicar alguém, mas pode igualmente significar a insistência de uma pessoa em manter-se no mesmo padrão mental, em ideias fixas, que formam o círculo fechado das auto-obsessões. Encarando-se dessa forma, os problemas psicológicos podem ser o resultado tanto da ação perniciosa de certos espíritos que envolvem o homem com suas ideias e energias, como das experiências vivenciadas por alguém no passado, recente ou remoto, e que se refletem como distúrbios, neuroses, psicoses e outros desequilíbrios, reclamando a assistência psicológica e espiritual, a fim de se encontrar a melhor solução para a problemática de meus irmãos. Olha aí, gente, uma coisa importantíssima que a gente acabou de ter esclarecimento aqui. Então, a gente não pode colocar culpa só nos espíritos que estão obsidiando a pessoa, né? Seria muito fácil pensar só dessa forma. A gente não está descartando que não exista, mas toda ação obsessiva, isso está em toda obra kardeciana séria, né? Toda obra kardeciana é séria, né? Para quem estuda, né, o profissional da área de saúde, né, ou das práticas integrativas, que estuda a base da doutrina espírita, sabe que toda obsessão, ela existe por frequência, por sintonia. Tá? Existem aqueles casos, mesmo assim, de obsessão que são por perseguição, mesmo assim, é uma prova que aquele espírito está passando para, muitas vezes, ir aos poucos educando aquele espírito obsessor, né? Então, sempre existe um porquê, tá? Nunca existe uma coisa assim gratuita. Isso é bom, né, gente? Porque também, como ele diz aqui, ó, tem também a questão da nossa autorresponsabilidade. Porque existem as auto-obsessões, que é quando a pessoa persiste em ideias, pensamentos e ilusões de coisas que não faz sentido. Às vezes a pessoa já é um espírito teimoso, que já vem com esse pensamento lá de tempos remotos, quando ele diz aqui. Que tempos remotos são esses? Pode ser de outra encarnação, como pode ser dessa encarnação mesmo, mas que alimenta um pensamento ou um estilo de vida, porque assim, a estilo de vida e pensamento ali é a mesma coisa. Vamos lembrar que tudo que a gente faz, antes de fazer a gente pensa. Então tudo começa no pensamento. Então, um pensamento que mantém um estilo de vida que não convém mais
para o tempo que o espírito já teve de experiência, ele já viu que não dá certo, que aquilo não vai levar ele à saúde dele integral, que aquilo não está fazendo bem para o crescimento dele. Dele que eu digo é a gente, tá? É a gente. E a gente fica persistindo em ideias que não cabem mais para o nosso homem novo, na nossa mulher nova. Então, esses casos, não adianta botar culpa em espírito. Ah, eu estou com um obsessor. Ah, eu estou sendo vítima de uma obsessão. Não. Vamos procurar nossa autorresponsabilidade. E nesse caso aqui, como ele está dizendo, né? Esses casos de auto-obsessão que nós, né? Que eles chamam aqui meus irmãos, né? Ficamos persistindo, né? E a gente em consultório, vamos atender, como atendemos sempre pessoas assim, que quando a gente vai fazer o acompanhamento terapêutico, a gente vê que tem ali um pensamento, ou crença de acreditar. Aquela pessoa acredita em algo que não faz nem sentido mais. Não faz sentido. A pessoa está vivendo no passado. E aí tem todo um trabalho de ressignificar esse pensamento, reeducar essa emoção, né? Que tem um pensamento dando vida a essa emoção, a esse sentir. Né? E agora a gente vai para a pergunta número 2. Pergunta número 2. Diante dos problemas em que o homem vive, submerso, geradores de diversos traumas e conflitos emocionais, qual é a visão dos companheiros espirituais a respeito da situação humana? Eita, isso aqui, né, gente, bem atual, né? Ó, diante dos problemas em que o homem vive submerso, geradores de diversos traumas e conflitos emocionais, qual é a visão dos companheiros espirituais a respeito da situação humana? O homem permanece ignorando a si mesmo. A resposta: ainda não se conscientizou do próprio potencial que carrega em sua intimidade. Por isso, vê-se prisioneiro dos fantasmas que lhe povoam o mundo íntimo, causando-lhe diversos distúrbios, que hoje são analisados pela moderna psicologia, devido muitas vezes às suas atitudes egocêntricas, o que o faz viver envolvido nas ilusões de uma existência atormentada. Ante os problemas vividos na atualidade, proliferam as personalidades neuróticas, com as fugas da realidade e as fobias injustificáveis, requerendo do indivíduo que descubra um novo caminho, a rota do eu, o caminho interior, para que o homem se encontre, se reconheça e auto-reconheça, a fim de planificar-se através da vivência superior e equacionar suas dificuldades pela autodescoberta, quando então entrará na posse dos potenciais que jazem adormecido em sua intimidade. Oh, gente, isso aqui é muito profundo, né? Eu acho que, gente, é por isso que Sócrates, né, falou, né, bem antes, né, 2000 anos antes de Cristo, né, conhece-te a ti mesmo, né, porque o conhece-te a ti mesmo, cada vez que a gente começa a se observar, a ter essa coragem de voltar para casa, quando ele voltar para o interior, o caminho interior é voltar para dentro de casa. E onde é que está a nossa casa? Aqui dentro, nesse templo sagrado aqui, a morada do Espírito, aqui dentro. Né? O corpo é o envoltório, né? A máquina que está recebendo, abrigando o Espírito. E voltar para casa é ter coragem de voltar para dentro da gente. Eu acho que é por isso que as práticas integrativas, elas têm crescido tanto, né? A cada dia, né? Cada tempo. E agora, depois do Covid, aí que cresceu mesmo. São muitas prefeituras, né? Já colocando, inclusive, nos postos de saúde, né? As terapias integrativas e sistêmicas. E a psicologia também, né? A psicologia cada dia mais crescendo, né? Tem a transpessoal também, que olha para esse lado reencarnatório do ser. E, pessoal, que coisa interessante, ó. Quando ele diz, o homem, quando ele despertar, quando tomar posse dos seus potenciais, né? Adormecidos na sua intimidade, aí sim é quando ele acorda.
É sim quando ele começa a ter esse simancol, né? Mas enquanto tiver, né, dando volta em círculo, nas mesmas tentativas, nas mesmas ilusões, né? E tem uma história, né, de dizer, eu vou esperar fulano mudar, né? Mas fulano pode, por que eu não posso? Fulano faz isso e aquilo e tá tudo bem. Tá tudo bem, será? E as neuras que essa pessoa passa na sua intimidade, né, gente? Esse negócio da gente ir pela cabeça dos outros ou fazer o que os outros fazem, cada um tem seu momento, né? Então, nada melhor do que a nossa paz de consciência, né? Nada melhor do que a nossa paz de espírito, a nossa consciência tranquila. E aproveitar, né? Essa encarnação que Deus deu pra gente evoluir, né? Que tem muitas pessoas que acham que, se eu não viver como o mundo está dizendo aí, como todo mundo vive, que graça que faz, né? Mas a graça maior é estar com a consciência no todo, né? Uma consciência com Deus, né? Que isso dá uma fé, uma tranquilidade, que pode vir o que vier, a gente está tranquilo, a gente está firme, a gente se abala, mas não cai, né? Então agora vamos para a pergunta número 3. Só que antes de ir para a pergunta número 3, tem uma nota aqui, ó, no nome aqui, intimidade, né? Que foi a última palavra da pergunta número 2. A propósito dessas considerações, vê o livro Superando os Desafios Íntimos, do espírito Alex Arthur, pela psicografia de Robson Pinheiro. Olha aí, ele está dando uma recomendação aqui desse livro, né? Superando os Desafios Íntimos. Ok, psicografia do mesmo autor, tá? Eu não tenho esse livro. Terceira pergunta. Qual é a proposta dos espíritos para solucionar o problema do homem? Eita, agora vai ser bom, ó. Vamos descobrir qual vai ser a solução, né? O que é que a espiritualidade de luz nos traz? Pergunta é bem curta aqui, ó. A proposta é a terapia do amor, que enriquece o ser, rompendo-lhe as barreiras dos conflitos íntimos, expandindo-se a sua consciência, além das acanhadas fronteiras do personalismo e do egocentrismo. Eita, gente, agora o bicho pegou, né? Que a terapêutica do amor, quem foi que veio ensinar pra gente? Passou aqui há 2000 anos atrás, e o homem tinha medo de Jesus, né? Como até hoje tem medo, né? Tanta gente tem medo de Jesus, e que acha também que estar com Jesus significa estar dentro de uma religião, estar dentro de uma igreja. Você pode sim ter seu encontro com Jesus dentro de uma congregação e querer encontrar a paz lá e ficar. Mas não é sobre só tem esse caminho. Mas sim, conhecer Jesus, toda religião deseja ligar o homem a Deus. Toda religião que é cristã, né, liga o homem a Jesus. E ele foi o mestre dos mestres, né? Ensinou a gente como amar, né? Mas a gente confunde. Veja como a gente confunde. A gente acha que amar é ser fraco. A gente acha que amar é ficar na mão do outro. É que o outro vai fazer com a gente o que quer. Porque esse é o amor que a gente aprende, o amor humano. E que o amor humano, ele não tem segurança. Mas o amor de Deus, o amor de Jesus, que ele como mestre veio mostrar para a gente, é esse sim da certeza. E quando a gente está, né, alinhado, aí quem está perto da gente fica ou não dessa forma, né? Assim, né? A gente também vai deixar as pessoas livres, mas quem fica vive com a gente um amor sobrenatural, mas não é sobrenatural de mágica, é uma coisa que é verdadeiro, que é um respeito, que é lealdade, indo e voltando. Então esse amor é sobretudo também sobre amar a gente, porque será que a gente precisa, para provar que ama a Deus, está só amando o outro? Se a gente ama o outro, é capaz de perdoar o outro, é capaz de assim, ter compaixão com o outro, né? E quando a gente não tem com a gente é capaz de cuidar do outro e não tem cuidado com a gente, será que isso é amor? Claro que não, né, gente? Porque o mandamento diz, né, amar a Deus, ao próximo como a nós mesmos. Só que a gente não vai conseguir amar bem o outro se a gente não se amar. E Deus deu um corpo a gente para a gente começar por ele, né? O autocuidado, né? Cuidar do nosso templo sagrado, né?
fazer, todo dia a gente tem aquele ritual de autocuidado, né? E até mesmo além desse corpo, né? As questões mentais, saber dos pensamentos que a gente está se nutrindo, do que a gente resolve acessar todo dia, quais são as notícias, quais são os sites que a gente está se nutrindo, quais são os relacionamentos tóxicos que a gente está vivendo, e que se perguntar, né? E eu estou me amando quando eu estou me nutrindo desse tipo de relacionamento, desse tipo de notícia, desse tipo de reportagem, né? Desse tipo de acesso, né? Como é que está a minha saúde? Minha saúde física, minha saúde mental, né? Minhas emoções, será que eu estou tendo coragem de olhar para minhas emoções? Será que eu estou tendo coragem de tirar um tempo para mim? Né, aquele ócio produtivo que é parar, né, não só à noite para dormir, que é o descanso do corpo, mas durante o dia a gente ter coragem de parar um pouquinho, fazer uma meditação, uma reflexão, né, para a gente olhar para dentro da gente. Tem gente que tem medo, vocês sabiam? Tem gente que tem medo de parar, porque quando para a consciência, fica aquele silêncio, a pessoa e a consciência, né? Mas que é um processo super curativo. Agora vamos para a pergunta número 4. O que pensa o companheiro espiritual a respeito de Freud e sua contribuição para solucionar os problemas da humanidade? Resposta. Segundo os registros do plano espiritual, Freud, assim como Jung e Pavlov, foi sacerdote do Antigo Egito, na época de Merneptah, consigo ler assim, iniciado em muitos segredos da mente e nas várias leis da natureza, já estudada naquela época. Olha que interessante, né? Tem uma nota aqui, ó, sobre Pavlov. Ó, a nota número 58. Sigmund Freud, 1856 a 1939, médico neurologista, nascido na Morávia, atual República Tcheca. É considerado o pai da psicanálise. São pioneiros estudos que realizou acerca do inconsciente humano e suas motivações. Já o Carl Gustav Jung, né, chamado, de 1873 a 1961, psiquiatra suíço, elaborou uma teoria sobre o funcionamento da psique, que ficou conhecida como psicologia analítica. É o responsável pela formulação de conceitos amplamente conhecidos, como dos arquétipos, inconscientes, coletivos e complexos. Além disso, assim como Freud, ofereceu uma vasta contribuição aos estudos dos sonhos. Ivan Petrovich Pavlov, 1849 a 1936, foi um médico russo, entrou para a história em razão de sua pesquisa sobre o mecanismo do condicionamento clássico, descoberta que mostrou ter ampla aplicação prática, inclusive no tratamento de fobias e nos anúncios publicitários. Olha aí, né? Que coisa. Sei que o Jung foi discípulo de Freud, né? E o diferencial dele foi isso, né? Que ele foi além nessa área de arquétipo, né? Inclusive a gente que estuda tarô, né? Tarô, né, cartas, a gente vai se fundamentar no conhecimento dos arquétipos, né, que o Jung deixou para a gente. Mas vamos então para cá. Agora a gente vai, deixa eu ver, continuando aqui, ó. Antigo Egito, na época, iniciados em muitos segredos da mente e nas várias leis da natureza, já estudada naquela época pelo colegiado dos sacerdotes, porém utilizaram mal o conhecimento que tinham para o temor de povos escravizados, em quem realizavam experiências delicadas para a comprovação de suas teorias, retornando ao palco da vida terrena depois de várias experiências reencarnatórias,
foram realmente grandes missionários da ciência. Sigmund Freud, ao observar os distúrbios mentais de várias pessoas, as neuroses e psicoses, a neurastenia e os demais casos com os quais deparou ante a sua visão mais profunda do psiquismo humano, cogitou que esses problemas complexos estavam como que alojados na profundidade da mente, nas regiões desconhecidas do psiquismo, procurando encontrar aí as causas de diversas doenças que caracterizavam o mundo íntimo de muitas pessoas, trazendo para a ciência moderna os conceitos da consciência profunda, da subconsciência e das regiões da consciência atual, os quais deram nascimento à moderna psicanálise. Faltava-lhe, no entanto, o conceito reencarnacionista, que aos poucos está adentrando os portais do templo da ciência da mente, inspiradas no plano espiritual, pela ação desses trabalhadores incansáveis, que continuam com a tarefa de desfazer na mente do homem aquilo que no passado semearam, gerando problemas seculares que só encontram o equacionamento na grande viagem que o homem é considerado a realizar para dentro de si mesmo, através do autoconhecimento. A psicanálise e a psiquiatria não conseguiram fazer mais progresso por se manterem afastadas da realidade espiritual, que no futuro será igualmente integrada aos seus métodos de trabalho, inspirados pelos espíritos de Freud e Jung, que continuam operantes deste lado da vida, trabalhando agora em novos conceitos que trarão para o compêndio das ciências da mente em momento oportuno, quando reencarnarem para dar prosseguimento à tarefa que iniciaram. Eita, gente, muita coisa, né? Mas que bom, vocês estão vendo aí como ele ressalta, né, a contribuição desses filósofos, né? Esses profissionais da área da psicologia que deram suas contribuições, né? E que resgate esses espíritos não fizeram, né, com suas próprias almas, né? Já que eles tinham sido sacerdotes do Antigo Egito, mas que usavam seu conhecimento para fazer experiência nas pessoas que eram menos favorecidas daquela época, né? Então vamos nós. Agora a pergunta número 5. Como o Espiritismo pode ajudar na solução dos problemas psicológicos? A humanidade está aos poucos adentrando um novo período em que os valores do espírito serão mais compreendidos e em que a ciência humana se espiritualizará. Novos paradigmas são propostos aos pesquisadores e aos homens de ciência. As mentes se expandem rumo a novos horizontes e nasce uma nova espécie de ser, o homem espiritual, que se eleva ao cosmos e amplia as fronteiras de seu mundo para além das dimensões. Muitos problemas de fundo emocional e até mesmo outros que se manifestam fisicamente podem guardar suas raízes em vivências passadas, quando o espírito, em experiência transatas infelizes, criou bloqueios psicológicos, mal ou menos intensos, conforme a sua participação emocional em eventos que deram origem à distonia. Essas experiências, muitas vezes dolorosas, somam-se a outras e aos outros formam verdadeiros blocos ou cúmulos emocionais de energias que passam a integrar o psiquismo da criatura. Ao aportar em nova encarnação, assumindo um corpo físico compatível com seu estado vibratório íntimo,
Essas energias ou experiências mal resolvidas de seu passado espiritual emergem do psiquismo como manifestações psicológicas indesejáveis, que às vezes somatizam-se através de diversos distúrbios que abalam a estrutura fisiológica, comprometendo o equilíbrio do ser. Tais experiências deverão, com o tempo, ser tratadas com os modernos recursos da psicoterapia, enquanto irrigados pelo ensinamento atualíssimo do Evangelho, poderá o indivíduo retornar ao caminho do equilíbrio interior. A causa dessas dificuldades encontra-se muitas vezes na falta de amor à própria vida, no desprezo aos valores reais ou numa visão distorcida desses valores, gerando no futuro, como no presente, estados enfermiços, que com o tempo poderão levar à depressão, melancolia, ansiedade, causando a infelicidade íntima e quem sabe até o infeliz, até chega ao suicídio, que poderá ser evitado com a terapêutica do amor próprio, do alto amor, a terapêutica do alto amor. O otimismo em todas as circunstâncias da vida, aliado à valorização das próprias experiências, da própria vida, poderá ser o recurso eficaz contra esses tipos de distonias íntimas. Amar-se íntima e intensamente significa valorizar-se, dignificar-se a própria existência com os atos iluminativos e uma vida nobre que elevarão o padrão vibratório do psiquismo, propiciando a serenidade na alma. Otimismo, mesmo diante de circunstâncias que se julgarem difíceis, requer compreensão das leis que regem as nossas vidas, da providência divina e da potencialidade de si mesmo. A ciência espírita vem como contribuição para a humanidade e sua mensagem renovadora atuará como bisturi que aprofundará a investigação científica no organismo da alma, a fim de auxiliar o homem na descoberta do ser, do si e na planificação de sua vida. Terminamos esse capítulo. Foi um pouquinho maior, mas, gente, valeu a pena, não valeu? Eu confesso a vocês que já valeu mesmo a pena ter lido esse livro e esse capítulo aqui. Na verdade, foi crescendo, né? A leitura foi crescendo e a gente hoje fechou o capítulo sobre obsessões, né? Então, aqui estou, né, finalizando esse vídeo, essa leitura, né? Se gostou, dê seu like. Se não gostou também, né, ou quer fazer algum comentário que possa estar fazendo a gente também melhorar, a gente aceita. Coloca teu comentário, eu adoro ler os comentários que vocês deixam aqui, tá bom? Então, e já me segue lá no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, se ainda não é meu amigo, se ainda não é minha amiga no Instagram, eu vou deixar aqui, ó, bem aqui embaixo, meu Instagram, viu? Vai ser uma satisfação ter você lá também como meu amigo, minha amiga do Instagram, tá certo? Então até a próxima semana com mais um capítulo. A gente ainda tem, aqui, essa quantidade aqui que eu acredito que seja o que eu tinha somado aqui, ainda dá umas 4 semanas, 3 a 4 semanas para a gente terminar, tá bom? Então tchau, até a próxima semana com um novo vídeo da leitura de mais um capítulo.